Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas, queridas visitas, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero entregar saudações cristãs de nossos irmãos de Portimão, Vila Nova de Gaia e de outras igrejas que estive participando nesses últimos dias. E quero também levar vossas saudações cristãs para nossos irmãos aqui em Portugal. Irmãos, o tema de hoje é um tema bastante curioso e interessante, porque ocorrem coisas que nós não entendemos. Será que isso é a pergunta que somente eu tenho ou será que todos temos essas perguntas? Porque acontecem coisas em nossa vida que nós não entendemos. Que é difícil de entender. Que por mais que nós pensamos e analisamos e não conseguimos entender. Irmãos, no nosso trabalho diário encontramos com perguntas, pessoas do rádio, irmãos de outros países, mães que fazem perguntas, pais que fazem perguntas, que às vezes não temos resposta para dar. E dentro desse mundo de respostas que são necessárias, porque são perguntas que são feitas, porque criam uma ansiedade de saber o que aconteceu, por que foi dessa maneira, vamos tentar hoje entender através da palavra de Deus. O texto que foi lido para a nossa meditação, Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto diz bem claro, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Será que esse texto nós podemos dar para todas as pessoas? Sim ou não? Não, irmãos. Esse texto faz uma diferença. Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que para que algo possa contribuir para o teu bem, tu deves amar a Deus. Aqueles que não amam a Deus, as coisas não podem contribuir para seu bem. Eu começando a ler esse texto, falei, mas eu usei tantas vezes Romanos 8, 28 para todas as pessoas, para todas as circunstâncias, nos diferentes países. Como pode ser que agora o texto parece que eu li errado tantos anos? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, as pessoas que amam a Deus, elas entendem que tudo que acontece nas suas vidas é para o seu bem. Tudo. Que são aquelas coisas que acontecem nos cristãos, que eles entendem que contribuem para o bem? E quais são as coisas que acontecem em aqueles que não têm Cristo no seu coração e que eles entendem que contribuem para o mal? Vamos analisar isto. Irmãos, quando uma pessoa não tem Cristo no seu coração, ela interpreta tudo como bênção ou maldição de acordo com o seu olhar. O cristão não. Ele interpreta o que acontece na sua vida como uma bênção e não como uma maldição. Existe uma história que eu ouvi por primeira vez na escola missionária que gostaria de apresentar para os irmãos. Para que possamos entender que esta vida não podemos determinar tudo que é bênção ou que é maldição. Era uma vez um fazendeiro chinês, um dia um dos seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu, pode ser. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Vieram os vizinhos, aparentemente, lhe disseram, olha, parece que isto é algo de boa sorte para ti. O fazendeiro respondeu, pode ser. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens, caiu quebrando uma perna. Já vieram os vizinhos a lamentar o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. E o fazendeiro disse, pode ser. No dia seguinte, vieram os oficiais do exército que estavam a recrutar soldados para aparecerem, para que eles pudessem sim levar jovens para a guerra. Quando perceberam que o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada, não o levaram. Vieram os vizinhos e disseram,
parece que isto é uma bênção. Eu fazendo isso, pode ser. Queridos amigos, queridas amigas e queridos irmãos em Cristo, como nós interpretamos as coisas que nos acontecem diariamente? Temos que ser como este homem, pode ser. Às vezes uma pessoa ganha um determinado dinheiro e diz, olha, realmente isto é uma bênção para a minha vida. Eu já vi muitas pessoas enriquecerem-se, deixam a esposa, deixam sua fé e vão para o mundo. Foi uma bênção o dinheiro que receberam? Não. Foi uma maldição. Ah, mas Senhor, por que tu não me das dinheiro? Eu gostaria de ter muito dinheiro para fazer isto e aquilo, e ajudar a obra, e construir igrejas, e fazer um extraordinário trabalho missionário. Um jovem me comentando lá nos Estados Unidos. Ah, eu peço a Deus que me dê muito dinheiro. Porque vou fazer uma revolução na obra, vou fazer tanta coisa boa. Eu olhei para ele e falei, irmão, e se acontece que Deus lhe dá o dinheiro, o irmão começa a perder sua fé em Cristo, depois começa a perder seu amor pela esposa, pelos filhos, pela sua família, pela sua fé, e termina abandonando a sua igreja. Ah, isso pode acontecer também. Irmãos, nós às vezes temos um pensamento a respeito de nós mesmos, que achamos que deve ser esse ideal. E quando Deus não nos dá isso, ficamos frustrados, desanimados, e questionamos a Deus, Pai, por que tu não me das isto que eu tanto quero? Por que não me das aquilo que eu tanto desejo? Parece que Deus não me ama. Parece que ama os demais e não me ama a mim. Parece que ama todo mundo. Parece que todo mundo só brilha mais para eles e para mim só uma nuvem com chuvas. Será que esse é o pensamento que tu tens a respeito de Deus? Irmãos, todas essas perguntas vamos tentar desenvolver neste momento de meditação. Mas quero vos dizer uma coisa. O ser humano nasceu para ser feliz. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Amém. Quantos acreditam que nós não nascemos para viver uma vida de sofrimento? Digam amém. Amém. Irmão, se alguém aqui gosta de sofrimento, por favor, se é viciado em sofrimento, busque uma terapia. Busque alguém que possa lhe ajudar. Porque se você é viciado em sofrimento e gosta de sofrer, alguma coisa errada está na sua vida. Porque todos nós nascemos neste mundo com o desejo de ser felizes. Todos nós nascemos neste mundo com o desejo não somente de ser felizes, de alcançar êxito. Em menor ou maior grado, queremos alcançar um certo êxito. Não há ninguém que possa dizer, sabes que eu não quero nada desta vida. Deus quer me dar tantas coisas, mas eu não quero. Não, todos nós queremos alguma coisa. Somos assim. Agora, há uma coisa, nós não devemos gostar do sofrimento, mas nós devemos, enquanto vivemos neste mundo, passar por sofrimento. Sabiam isso? Agora a pergunta é, de quem vem o sofrimento? Será que vem de Deus ou vem de Satanás? Será que Deus quer que nós sejamos pessoas felizes? Ou será que Deus nos manda o sofrimento para que possamos ser uma pessoas sofredoras e cheias de dor? O que os irmãos acham? São perguntas que nós começamos a fazer em nossa cabeça. Às vezes nós visualizamos a nossa vida de acordo com o nosso passado. Começamos a identificar certas coisas que fizemos no passado. E até chegamos a pensar, olha, eu gostaria de voltar 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás e poder modificar certas situações da minha vida que eu fiz. Hoje eu seria muito mais feliz. Irmãos, nós somos a soma de todas as decisões do nosso passado, é o que nós somos hoje. Ah, não, mas eu não admito certas coisas do meu passado. Até agora não gosto de coisas do meu passado. Eu gostaria de voltar atrás e modificar elas. Enquanto nós moramos nesta terra, nós vamos ter que conviver com o passado e olhar para ele de uma maneira diferente de como nós enxergamos diariamente. Porque aquelas pessoas que enxergam seu passado com pessimismo, pensando eu não deveria ter feito isso, não deveria ter tomado aquela decisão, e a razão disso é que hoje tenho a vida como eu tenho hoje,
não sou tão feliz pelas escolhas do meu passado. Essa pessoa sabe que não faz nada para o futuro. Sabe o que ela pensa? Eu nasci mesmo para errar e pecar e tomar só más decisões. Para mim nunca vai sair o sol. Eu sou condenado a viver desta maneira até o dia da minha morte. Irmãos, essas são razões pelas quais muitas pessoas não são felizes hoje. Não sabem lidar com o seu passado. A Bíblia nunca a palavra de Deus menciona que uma vez que o cristão aceita Cristo, a sua vida vai ser de completa felicidade e alegria. Nunca. Eu encontrei um texto que diz isso. Um texto da Bíblia que diz, olha, aceita Jesus e a tua vida vai ser de completa felicidade, nunca vais ter que sofrer, nunca vais ter que passar por provas, nunca vais ter que passar por dificuldades, a tua vida vai ser somente, daí para cima, felicidade, alegria e contentamento, nenhum momento difícil. Mas não achei nenhum texto da Bíblia. Ao contrário, tem vários. E vamos ver algum desses vários, Jackson. Vamos aqui no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 12. Diz assim a Bíblia: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver como piamente em Cristo Jesus devem padecer como? Perseguições. Ah, não. Eu aceitei a Cristo não para sofrer. Eu aceitei a Cristo para... Eu já sofria no mundo. Agora eu vou aceitar a Cristo para sofrer com Cristo? Não. Eu renunciei ao mundo para deixar de sofrer. É muito diferente o sofrimento do mundo com o sofrimento em Cristo Jesus. Os irmãos entendem dessa maneira? O sofrimento no mundo, nós tomamos escolhas nas quais tem uma causa e um efeito. E o efeito realmente é algo traumático, seja a nível físico, mental, emocional e espiritual. São escolhas más que nós fizemos. Mas em Cristo Jesus nós sofremos para poder purificar o nosso caráter. Para poder fazer do nosso caráter o caráter parecido e semelhante ao de Cristo. É uma fornalha onde o nosso caráter é introduzido e através do fogo é purificado e refinado até ser um ouro como puro. Vamos imaginar que este púlpito seja de madeira. O que vai acontecer quando cai em cima o fogo nesse púlpito de madeira? Vai queimar, sim ou não? Os irmãos duvidam que o fogo consegue queimar a madeira? Não, o fogo, quando ele aparece, ele queima totalmente a madeira. Completamente. Agora, nós vamos imaginar que esse púlpito é de ouro. O que vai acontecer em si quando vem o fogo em cima desse púlpito? Vai fazer com que esse ouro possa ser purificado e ficar cada vez mais puro. A minha pergunta é, tu eres de madeira ou eres de ouro? A maneira como nós reagimos às diferentes provações de parte de Deus vai definir se nós somos madeira ou somos ouro. Ou misturado. Irmãos, há situações nas quais a reação da pessoa demonstra que ela é madeira, ela não é ouro. Se depois de uma prova tu começas a rebelar-te contra Deus, contra as autoridades de Deus, em contra das coisas divinas, em contra da Bíblia, em contra da tua fé, em contra da tua igreja, em contra dos princípios, em contra de tudo, e te tornas ateu e descrente, tu não eras ouro. O que tu eras era madeira. Deus queria de ti que tu fosses ouro para ser refinado no fogo. Mas permitiste, pela vida, ser somente madeira. Ah, mas irmão Moisés, então nós nascemos sendo madeira e outros nascem sendo ouro? Não, meu amigo, como disse o Jackson. Nós vamos sendo ouro através das provas que vamos passando e vai se purificando em nós. Agora, quando eu passo por provas e dificuldades e eu não vou aceitando as mesmas, então Deus não consegue me purificar. A reação posterior a uma prova vai determinar se nós estamos sendo ouro ou se nós estamos sendo madeira. Irmãos, lembrem-se bem de Romanos 8:28. As coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Uma pessoa quando ama a Deus não questiona nada. Perdi o emprego. Seja a vontade de Deus. Mas Senhor, eu tanto que quero ter um emprego para ganhar um salário, para que eu possa me manter e sobreviver, porque justamente pelo sábado eu tive que perder meu emprego. São jovens que nos falam isso. Irmão, mas por quê? Queremos tanto ser membros de igreja, guardar o sábado e temos dificuldade no emprego, conseguimos o emprego e perdemos o emprego. Por que acontece isso? Irmãos, há dias atrás, uma jovem que nós crescemos juntos, ela se batizou em nossa igreja e tomou a decisão de colocar a sua casa no campo. Em que sentido? Comprou uma propriedade e foi construir um lugar no campo para poder ir ela com o esposo e a sua filhinha a morar num lugar mais perto da natureza, porque desejava estar mais em contato com Deus, fugir da cidade dela, que é uma cidade muito contaminada com o pecado. E ela desejava no seu coração realmente fazer uma experiência com Deus, vivendo pelo menos na parte da noite, os fins de semana, os feriados, na sua casa de campo mais tranquila. Tendo momentos para poder plantar algum alimento, cantar, ver a natureza, os animais. Esse era o desejo dela. Faltavam alguns dias para ela entrar nessa casa do campo. Ela estava com sua casa, com um apartamento alugado na cidade de Concepción, no Chile. A casa já estava feita. Os móveis estavam lá dentro, as roupas estavam lá dentro, estava tudo dentro da casa. Mas por um motivo ou outro, ela não conseguia até o campo para poder entrar na sua casa juntamente com a sua família. Veio os famosos incêndios que atacaram o Chile nessas últimas semanas e queimaram completamente a casa dela. Irmãos, ela chorava e dizia para a sua família: por que Deus não cuidou da minha casa? Se meu desejo era morar no campo, como diz o Espírito de Profecia, que nós devemos em si deixar as grandes cidades e ir a viver em lugares um pouco mais separados, no meio da natureza. Por que Deus permitiu que minha casa fosse queimada? Irmão, eu não tinha como responder nada para ela. Por que será que eu, faz poucos dias que me batizei na igreja, voltei a me entregar a Ele com esse propósito, querendo levar o meu esposo também para o caminho do Senhor, que ele não é da nossa igreja? Porque será o sonho da minha vida ter minha casa no campo, e quando eu consegui isso, em segundos o incêndio veio e queimou totalmente minha casa. Mas não está escrito na Bíblia, não está escrito no Espírito de Profecia que nós devemos viver no campo. Por que me aconteceu isso a mim? Irmãos, quando ela fazia essa pergunta para a sua família fazia essas perguntas para mim, comecei a pensar por que ocorrem coisas que não entendemos, que é o tema de hoje. Que vamos tentar agora entender. Irmãos, primeira verdade. Nós como cristãos devemos ter a plena certeza de que as coisas contribuem para o bem se amamos a Cristo. O dia que tu não amas a Cristo, tu não vais entender nada a respeito de Cristo. Vais julgar todas as coisas que te acontecem como uma maldição. E aí vai ser o início de uma carreira desenfrenada para o mal e para o pecado que não vais conseguir cortar mais. A Bíblia também, segundo a verdade, nunca disse que o cristão não ia ter que passar por sofrimento. Não está escrito isso na Bíblia. Ao contrário, diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus têm que passar por perseguição. E não somente esse texto. No livro de Romanos 8, verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Ou seja, que se eu estou em Cristo, eu tenho que passar por isso. Vou ter que passar por fome. Vou ter que passar por nudez. Vou ter que passar por perseguição, por perigo, por angústia, por tribulação. Sim, irmão. Temos que passar. É a única maneira de refinar nosso caráter para poder algum dia estar com Cristo lá no céu. Eu apresentei esses textos em uma pregação lá no Paraguai. E tínhamos
Um casal, a esposa era uma engenheira e o esposo era juiz. Eles deixaram de ir à igreja. E eu fui visitá-los. Ela me disse, irmão, a palavra que o irmão apresentou sábado foi muito forte para mim e para a minha família. Nós somos ricos, somos privilegiados, temos muito dinheiro. Irmão, dizer que nós, ao aceitar a Cristo, vamos ter que passar por essas situações, eu não quero. Porque eu vejo meus carros que eu tenho aqui, eu vejo minha casa, vejo a comodidade da minha vida, eu não quero passar por essas coisas. Aí vem a parte interessante, quando nós amamos a Deus, não sentimos que todas essas coisas que nós passamos é algo que nos vai levar a um sofrimento profundo sem Cristo. Ao contrário, temos prazer em sofrer com Cristo. Quando Cristo não está entronizado no coração, qualquer situação de sofrimento, qualquer coisa, mais mínimo, já estamos como o povo de Israel, murmurando e nos queixando em contra de Deus. Irmãos, existe um texto no Espírito de Cia que fala a razão do sofrimento. Diz assim, todos os nossos sofrimentos e tristezas, todas as nossas tentações e provações, todas as nossas amarguras e todos os dissabores, todas as nossas perseguições e privações, em síntese, todas as coisas, atuam juntamente para o bem. Mas, irmão Moisés, por que minha casa se queimou agora no campo? Eu não tive resposta para ela. Eu somente citei Romanos 8, 28. Sabe o que ela me disse? É fácil dizer Romanos 8, 28 para quem não perdeu uma casa. Para quem não está a passar pelo sofrimento. Irmãos, Romanos 8, 28 é uma medicina muito boa para aqueles que sofrem. Mas coloca esse texto de Romanos 8, 28, quando tu perdes um carro, perdes uma esposa, perdes um filho, ficas com uma doença grave. Aí é o momento de entender Romanos 8, 28. Quando colocamos isso em nossa vida. Todas as experiências e circunstâncias são obreiras de Deus para que o bem nos seja trazido. Olhemos a claridade que está atrás da nuvem. Irmãos, todas as situações que nós passamos, aquelas que nós não gostamos, sofrimento. Que gostamos de ser felizes. Que gostamos de ter êxito. Que não gostamos de sofrer. Essas coisas que nos levam a sofrer, que nós não gostamos, são obreiras de Deus para purificar nosso caráter. Ah, mas Senhor, se era para sofrer, melhor ficava no mundo. Existe uma diferença. Quando tu aceitas a Cristo, tu já não sofres sozinho, sofres com Cristo. E isso produz a grande diferença entre sofrer no mundo e sofrer com Cristo. Porque quando tu sofres no mundo, entras em depressão e te podes até suicidar. Mas quando sofres em Cristo, o sofrimento dura poucos dias. E depois o sol começa a raiar no teu coração e entendes lições que dizem, olha, era somente por isso que Deus permitiu que eu passasse. Para eu aprender isto. Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque sofri com Cristo. Irmãos, há dias atrás, como os irmãos bem sabem, o meu pai faleceu. A minha irmã, ela morava com meus pais, ela está solteira. E realmente, nessa situação que ela estava, sofreu muito pela perda do meu pai. Ele orava ao Senhor e dizia, Senhor, mas por favor, me permite, pelo menos que meu pai passe um verão mais. Um verão. Estamos em inverno agora no Chile. Um verão mais. Daqui a 6 meses já é verão. Cura ele, pelo menos até o verão. Assim vai vir o Moisés, lá de Portugal. Vai vir José e a sua esposa. Vai vir toda a família. Vamos passar em família o verão, pelo menos. E depois que nós passamos a família todos juntos, e eu vejo meu pai aí, passando o verão com a gente, em bons momentos, aí tu podes levar ele. E ele orava ao Senhor e pedia, intercedia e conversava com Deus e chorava e prometia a mim uma coisa, se tu fazes isso, realmente eu vou fazer tantas coisas por ti. Aí meu pai faleceu. Ela veio para mim dizer, Moisés, porque se eu orei, se eu conversei, se eu prometi, se eu chorei, se eu derramei minhas lágrimas, se eu fiz tanta coisa para que Deus me pudesse ouvir, por que Ele não me ouviu? Falei, olha, há uma coisa interessante, que Deus te ama. Mas também ama o meu pai. E ele não queria que ele passasse a sofrer
até o verão, somente para que nós estivéssemos juntos. Deus amava tanto o nosso Pai que em poucos dias de sofrimento ele já morreu, porque Deus o amava. Irmãos, Deus nos ama tanto que não permite que o sofrimento seja como longo. Ele sabe do limite da nossa vida. Agora Satanás não sabe, irmãos. Por isso que no mundo nós sofremos e não temos como parar. No mundo, irmãos, o diabo veio para, o famoso texto que o André sempre cita na rádio, veio para matar, para destruir, para roubar. Esse é o trabalho do inimigo. Acabar com a nossa vida. Por isso que sofrer no mundo sem Cristo é para ficar louco, ficar desequilibrado. Diz o Espírito de Profecia que algumas pessoas olham em si para o cemitério, para a morte, como um lugar de esperança. A esperança de terminar com todos os seus problemas. Mas quem olha para Cristo no meio dos seus sofrimentos, encontra em Ele a esperança de todos os seus problemas. Percebas o enfoque que é diferente? Aquele que não está em Cristo, ele diz, olha, eu acho que deve ser a morte que vai acabar com meus sofrimentos de uma vez. O que está em Cristo diz, olha para Cristo e diz, daqui a pouco já Jesus vai tirar essa prova da minha vida. Já vou poder superar todas essas coisas. Irmãos, por que nossos planos muitas vezes fracassam? Por quê? Eu queria casar, eu queria formar uma família, queria ter filhos, queria abrir uma empresa, queria estudar em tal país, queria fazer planos e projetos que nós temos. Diz assim, os planos que imaginamos fracassam muitas vezes, a fim de que os de Deus, a nosso respeito, se tornem inteiro sucesso. Por que fracassam teus planos? Porque não são os planos de Deus. Não, mas os meus planos são 10 vezes melhores que os de Deus. Inocente. Como os teus planos vão ser melhores que Deus? Como os teus planos e os desejos do teu coração vão ser maiores daquilo que Deus quer para a tua vida? Deus quer a tua felicidade muito mais daquela que tu queres. Ele morreu na cruz do Calvário antes de tu nasceres. Ele fez o plano da salvação antes que o homem fosse realizado neste mundo. Nós devemos acreditar que temos um Deus de amor que não tem comparação. Então, quando tu vejas teus planos fracassados, projetos fracassados, pensa, isto não era de Deus. Por isso que não deu certo. Mas eu tanto desejava e queria. Lá no céu, pergunta para Ele. Ele vai te mostrar realmente que Ele tinha algo melhor para a tua vida. Irmãos, há situações aqui nesta terra que nós percebemos que Deus tem algo melhor. Mas há outras coisas que nós somente vamos entender lá no céu. Algumas vamos entender aqui na terra. E outras podemos entender lá no céu. Não, mas eu quero sofrer, mas quero sofrer com Cristo. Não te preocupes, que vai sofrer com Cristo. Olha o que diz o Espírito de Profecia. O golpe que lhe é dirigido cai contra o Salvador. O que acontece quando nós passamos pelas situações difíceis? Jesus, ele que faz? Ele fica assim em cima de nós, nos cobrindo. Mas eu não vejo Jesus fazendo isso. Acredita pela fé. Que circunda com a sua presença. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando tu estás a passar por uma situação difícil, não estás sozinho. Existe alguém ao teu lado, que não é qualquer pessoa, é o próprio Deus, a te cobrir. Como essa famosa história da galinha que colocou suas asas em cima dos pintinhos, e veio o incêndio e matou a galinha. Mas terminou o incêndio e os pintinhos saíram debaixo das asas. Assim Jesus está ao nosso cuidado para nos proteger. Mesmo que Ele tivesse que morrer na cruz do Calvário, Ele fez isso. Mas eu gostaria que a minha vida somente fosse em dias de sol. Eu não gosto dos dias de chuva, mas são necessários. São necessários os dias de chuva também. Porque o ser humano, quando somente tem dias de sol, ele não entende o amor de Deus, não compreende o amor de Deus, não compreende os desígnios de Deus, não compreende que deve mudar a sua vida. Não precisamos esperar que tudo seja luz solar neste mundo. Nuvens e tempestades nos envolverão e precisamos estar preparados para conservar os olhos voltados na direção em que vimos pela última vez a luz.
passas dias de sol e aqueces o teu corpo. E estás contente. De repente vem alguns dias de chuva, que deves pensar, daqui a pouco já vai terminar a chuva e vão vir novamente os dias de sol. Então, estou aguardando esses dias. E depois de uma semana ou duas de dias de chuva, aparece o sol e ficas tão contente, tão feliz por ter esses dias de sol, que tu sais ao sol e começas a tomar esse sol no teu corpo e agradeces a Deus pelo sol que tu tens. E começas a dar mais valor ao sol pelos dias de chuva que passaste. Só aprendemos a dar valor quando perdemos algo. E Deus permite, às vezes, que perdamos certas coisas, para depois nos entregar em nossa mão novamente, para que possamos agora recebê-las. Irmãos, isto aqui não há melhor exemplo que Jó, que um dia perdeu todas as suas riquezas. Todas as suas riquezas. Além disso, seus filhos. Depois teve uma doença, uma chaga mortal em todo o seu corpo. E o que aconteceu depois disso? Depois de alguns meses, Deus lhe deu o dobro de riqueza. Lhe deu 10 filhos novamente, com a mesma esposa. E ele viveu até a 4ª geração. Se Jó realmente não tivesse essa confiança de Romanos 8:28, mas não existia Romanos 8:28 no tempo de Jó. Irmãos, mas o princípio de Romanos 8:28, Jó já tinha ele no seu coração. A mulher disse, por que não amaldiçoas ao teu Deus e morres de uma vez? Não, eu não vi este mundo e não posso voltar. Se eu perdi todas as coisas, posso perdê-las também, não há nenhum problema. Deus sabe. Eu sei em quem tenho crido. Essa confiança que teve Jó o levou aqui a uma prova de fé, que ele suportou, passou por ela, refinou seu caráter, até o ponto de ser declarado com 4 características de parte de Deus. Um homem justo, afastado do mal, temeroso de Deus. Irmãos, interessante que o próprio Deus dava a Jó características a respeito do seu caráter. Falava assim, Jó é assim, 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 assim. Irmãos, há outra coisa interessante que nós sempre devemos pensar, sempre, é que Deus quer o melhor para a nossa vida. O dia que tu tenhas dúvida de que Deus não quer o melhor para a tua vida, estás perdido. É desígnio do Senhor que seu povo seja feliz. E Ele abre diante de nós, uma após outra, fontes de consolo nas quais podemos nos encher de alegria e paz em meio às experiências presentes. Que Deus quer do seu povo, que seja um povo como? Feliz. Agora, o que nós devemos pensar é como eu posso ser feliz em meio ao sofrimento. Aí é o ponto importante. Aí é onde nós devemos chegar à conclusão. Como passar por provas, como passar pelas tribulações, perseguições, sofrimento por nossa fé e conservar a nossa felicidade. Vamos ver. Não devemos esperar até que entremos no céu para sentirmos alegria, conforto e regozijo. Não, a minha vida vai ser uma vida de completo sofrimento, tristeza e angústia até o dia da minha morte. Só lá no céu vou ser feliz. Essa pessoa com esse tipo de pensamentos está buscando realmente morrer antes de tempo. Está a diminuir o seu sistema imunitário. E vai desenvolver vários sintomas no seu corpo, que são as famosas doenças psicossomáticas. Devemos desfrutar da alegria do céu nesta terra. Mas como? Se o céu está lá em cima, eu estou nesta terra. O teu lar, a tua vida, pode ser um pequeno céu nesta terra. Se temos a Cristo em nosso coração. Só isto. Cristo, nosso coração, já é um céu nesta terra. Todas as provas, todas as dificuldades, toda a paz, toda a segurança, saúde, esperança, vida e bom êxito se encontram nas mãos de Deus. Mas que interessante, Deus quer que eu seja uma pessoa próspera, com êxito, com sucesso. Não pensava que Jesus não pensava isso de mim. Eu pensava que Deus queria que eu fosse um fracassado. Esse é o pensamento que tu tens de Deus? Se esse pensamento muda. Deus quer, olha que interessante, que tenhas paz, segurança, saúde, esperança, bom êxito. E tudo isso se encontra em Deus. Só devemos buscar a quem? A Deus. Por que não alcança o êxito? Busca a Deus. Por que não alcança a saúde? Busca a Deus. Por que não tenho paz, alegria, contentamento? Busca a Deus. Aí está a fonte de tudo. E Ele quer te dar. Grátis.
que não tenhas que pagar nenhum cêntimo. Ele quer te dar, mas para isso deve estar preparado para receber. O segredo da felicidade diz assim: nossa felicidade não vem das coisas que estão ao nosso redor. Ah, não, mas se eu tivesse muito dinheiro ao meu redor, eu seria muito feliz. O dinheiro não traz felicidade. Tem muitas pessoas com dinheiro e não têm felicidade. Muitas pessoas com dinheiro e terminam por perder a sua vida. Eles mesmos atacam contra a sua própria vida. De onde vem a felicidade? Mas do que está dentro de nós. Não do que temos, mas do que devemos ter. Não são as coisas materiais que nós temos que nos dão felicidade. Tu podes olhar um lindo piano, se tu és pianista. Ah, eu sou tão feliz. Mas é uma felicidade momentânea. Olhas para o teu carro assim, puxa, eu gosto do meu carro. Momentâneo. O segredo da felicidade é Cristo no coração. Irmãos, eu tenho visto mais pessoas felizes, pobres, que pessoas ricas felizes. Les digo com sinceridade. Tenho visto pessoas pobres, mas com Cristo no coração, extremadamente felizes. Que contagiam o seu rosto, a sua maneira de ser. Mas tenho visitado alguns irmãos com dinheiro, que já estão com cabelo branco, carecas, preocupados, ansiosos por perder seu dinheiro, suas empresas. Por que motivo? Falta Cristo no coração. As mais difíceis experiências na vida do cristão podem ser as mais abençoadas. Isso Jó entendeu e todos os que amaram a Cristo em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento o entenderam. Que as experiências mais difíceis foram as experiências mais abençoadas. Eu às vezes começo a pensar em José e digo, José, ele pode ter pensado assim com seus 17 anos, mas por que eu fui aí com a minha rapidez de fala, dizer para o meu pai, eu vou lá com meus irmãos e eu levo a comida para eles e vou ver como eles estão e te trago notícias. Por que eu não fiquei na minha casa, no meu conforto, no meu lar? Por que tive que ir lá? Cheguei lá, me colocaram dentro de um buraco, uma cisterna. Estava com fome, com sede, me bateram, me venderam como escravo. E agora estou passando aqui uma escravidão tremenda, não sei o que vai acontecer da minha vida. Aí, de repente, ele chegou ao Egito, foi vendido para Potifar e sua esposa. Ele estava feliz e contente, disse, não, agora sou o mordomo deste lar e a minha vida agora vai ser de felicidade. De repente, vem uma mulher, lhe faz a pior das acusações que pode fazer uma mulher a um homem, acusá-lo injustamente nessa área. E ele disse, mas Senhor, agora eu estava tão feliz. Imagina, por uma injustiça, agora eu tenho que ser preso todos esses anos. Aí ele ficou preso por muitos anos. E ele se perguntava, mas por quê? 17 anos, já tenho quase 30, 13 anos de infelicidade. Aí de repente veio um chamado para ele ser o segundo depois de Faraó. Quando seus irmãos o encontraram, lhe disseram, desculpa-nos pelo que tivemos feito contra ti. Ele disse, não, eu entendo. Tudo isso me aconteceu para quê? Para dar alimento para a minha família, para vocês, para que não faltasse nada, para que a nossa raça hebraica continuasse a existir. Eu entendo que havia um propósito de Deus. Ele entendeu aqui na terra. Mas foi entender como? Com 30 anos. Porque desde os 17 até os 30 ele entendia e não entendia, entendia e não entendia. Irmãos, nós devemos analisar que em todas as histórias do Antigo Testamento, todas, Daniel, Moisés, Elias, quem vocês nomeassem, todos foi assim, uma vida de sofrimento em Cristo. Alcançaram êxito, alcançaram sucesso, mas passaram por provas. E se isso aconteceu com todos eles, não vai acontecer conosco. A mesma coisa, assim como eles foram salvos, nós também seremos salvos. Assim como Deus encaminhou a vida deles, também nós vamos ser encaminhados. Da mesma maneira. Diz a palavra do Senhor, algum texto extraordinário. Às vezes nós pensamos, eu já não tenho onde para ir. Eu tenho esse problema, não sei se ir para a esquerda, para a direita, já não sei mais o que fazer. Olhem nesse texto poderoso. Olhem nesse texto poderoso. E guardem como uma promessa.
Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Quantas maneiras Deus tem? Apresenta para Deus um problema, que Ele tem 1000 soluções. Acreditas nisso? Tens que dizer amém. Amém. Em meio de um problema, Deus tem 1000 soluções para a tua vida. E isso nós devemos repetir diariamente. Deus tem 1000 soluções, onde eu não vejo. Fizemos um programa na rádio com o André e mostramos que o povo estava a viver no deserto de Sitim e estavam com fome. Que Deus fez por ele por 40 anos. Lhes proveu maná. Deus tinha a solução para o problema deles. Deu-lhes maná, não por um dia, por 40 anos. Esse é o Deus que nós devemos acreditar. O Deus que tem soluções para todos os nossos problemas. Agora, a pergunta que vem, por que eu tenho problemas e as soluções não aparecem? Porque faltam 4 coisas principais que diz aqui o texto, muito claras. Nós devemos esperar, nós devemos vigiar, nós devemos orar e devemos trabalhar. Para que Deus possa resolver nossos problemas, temos essas 4 coisas que aprender. Esperar em Deus. Mas por que Deus demora tanto? Se Ele é omnisciente, Ele sabe rapidamente se eu devo casar com essa pessoa ou não, se eu devo ir para esse lugar ou não, se eu devo trabalhar nessa empresa ou não. Mas não é porque Deus não saiba a resposta. É porque tu não estás preparado para receber essa resposta. Esse é o problema. Esperar. Orar. Devemos orar. Devemos vigiar. Mas também devemos trabalhar. Eu não posso ficar sentado aí, Deus vai resolver tudo, eu vou ficar aqui na minha maca, dormir aqui tranquilo, com uma água de coco, com esse solzinho aqui, esperar que Deus possa resolver tudo. Não, tens que trabalhar para isso. Quando tu começas a se mover, Deus também começa a mover na tua vida. E assim vai te ajudar a solucionar os teus problemas. Diz assim, os que aceitam com o princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus serão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho plano diante de si. Então o que Deus faz? Vais ter barreiras, vais ter obstáculos, vais ter paredes, vais ter situações complicadas. Tu vais olhar e no teu olhar realista, vais dizer, isto aqui está complicado hoje. Nossos problemas não são irreais. A doença da tua esposa não é irreal. Uma doença na tua vida não é algo irreal. A perca de um bem imóvel, a perca de uma casa, de um carro, um incêndio que afetou a casa desta moça, é algo real. Nós enfrentamos problemas reais. E Deus também tem soluções reais para a nossa vida. Das quais não é uma, Deus tem 1000. Mas não é necessário 1000 soluções. Só com uma queremos de parte do Senhor. Irmãos, para aquelas coisas que nós não chegamos a entender em nossa vida presente, haverá coisas que nós vamos aprender na nossa vida futura. E para concluir, vou citar 2 textos. Diz assim, é na vida futura que veremos explicados os emaranhados e mistérios desta vida, que tanto mortificam e trouxeram decepções às nossas mais caras esperanças. Esperanças, decepções. Esperanças, decepções. Olha com fé. Veremos que as orações e esperanças por determinadas coisas que nos foram retidas contaram-se entre as maiores bênçãos. Graças a Deus, Senhor, eu tanto que queria isso, viajar para esse país, estar nessa faculdade. E se eu tivesse ido, ia acontecer isso na minha vida. Obrigado, meu Deus. Agora no céu compreendo porque tu não me permitiste ir a estudar a esse país e fazer essa determinada coisa. Senhor, mas eu tive um desgosto amoroso com tal pessoa. E eu fiquei tão apaixonado por essa pessoa, mas não consegui casar. E tive que casar com outra pessoa que eu não... Deus lá no céu vai dizer, sabes o quê? A outra ia acontecer assim na tua vida. Ia terminar dessa maneira. E a que tu tinhas, essa era a certa que eu tinha para ti. Irmãos, devemos pensar com esperança. Deus lá no céu vai nos mostrar todas as coisas que nós nesta terra não chegamos a compreender. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Irmão, lá não existirá uma pergunta sem resposta. Hoje os irmãos podem me perguntar coisas que lhes acontecem e eu não tenho resposta. Nem pretendo tê-las. Só vou citar Romanos 8:28 para os irmãos.
Mas lá no céu eu vou dizer, olha, vocês vão ir lá e vão conversar com uma pessoa que vocês vão identificar muito rápido. Ela tem cicatriz na sua mão e na sua testa. E nos seus pés. Conversem com ele. Ele é Deus. Perguntem para ele. E ele vai vos responder. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas. Só confusão e promessas desfeitas. Veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Quem dispôs foi Deus. Irmãos, Deus só te manda uma prova difícil se tu tens a capacidade de suportá-la. Se tu não tens a capacidade, não ia dar. Para Abraão, ele disse, olha, vais ter que me matar o teu próprio filho, teu único filho. E ele conseguiu. Comigo eu não faria. Difícil. Abraão conseguiu. Está escrito na profecia que essa tentação que foi dada a Abraão não tem sido dada a nenhum ser humano nesta terra. Essa foi uma prova difícil. Seu único filho. Eu olho para meus filhos, não. Protejo eles de tudo. Veio um incêndio, fico em cima do incêndio. Posso me queimar, mas... Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para nosso bem, regozijarmos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Irmãos, se nós conseguíssemos ver o futuro, deixaríamos de nos queixar do nosso presente e nosso passado. Se nós conseguíssemos ir ao céu pelo menos uma horinha e chegar lá e perguntar, Senhor, por que aconteceram todas essas coisas? E Deus nos responder, poderíamos voltar a esta terra e dizer, ai, Senhor, agora entendi tudo. Agora vou mudar a minha maneira de pensar. Agora vou olhar meu passado, olha, passado perdoado, acabou, não quero nem saber dele. Vou olhar meu futuro com esperança em Cristo. Vou fazer projetos e planos porque Deus quer que eu seja uma pessoa vencedora em Cristo. Vou fazer projetos e planos porque Deus quer que eu tenha êxito, que eu tenha saúde, que eu tenha paz, que eu tenha esperança. Mas não podemos subir ao céu. O único que podemos fazer é ler Romanos 8, 28. Acreditar que todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que amam a Deus. O segredo está em amar a Deus. Se o amamos completamente, vamos aceitar qualquer coisa de parte dele, porque sabemos que ele nos ama. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas visitas, queridos internautas, quero deixar 4 lições antes de concluir. Primeira lição: não há nenhum registro bíblico que diga que o cristão, depois que aceita Cristo, não vai ter que passar por sofrimento. Ao contrário, passaremos, mas sofreremos com Cristo e Cristo estará como um escudo sobre nós, nos protegendo no momento do sofrimento. Segunda verdade que nós não devemos esquecer, que Deus quer o melhor para a nossa vida. Começas a pegar um papel, uma caneta e começas a imaginar o melhor para ti. Deus quer realmente coisas melhores na tua vida. E se Ele não cumpre aquilo que tu achas ou pensas ou imaginas no teu coração, é porque na tua vida humana, Ele sabe que isso aí não é para ti. Não é a felicidade para ti. A tua felicidade está em outro lugar. E devemos aprender a aceitá-lo. A terceira verdade é que a única maneira de um ser humano algum dia chegar lá ao céu, semelhante ao caráter de Cristo, é permitir que o sofrimento, que as provas, tribulações possam passar em nossa vida. E a quarta lição é que Deus não envia nada para nós que nós não temos a capacidade de suportar. E que nós vamos a passar por elas sempre junto com Cristo e nunca sozinhos. E sempre vamos estar ao seu cuidado e à sua proteção. Em uma oportunidade, uma jovem estava a dirigir uma avioneta, um avião pequeno. Se chama avioneta? Sim? Uma avioneta. Estou falando de uma história antiga, não é de agora. E, de repente, o sistema de navegação entrou em pânico. Já não conseguia fazer mais nada. E ela não, com a tormenta e com as nuvens, ela não sabia agora como voltar para o aeroporto e aterrar com a avioneta.
Então ela se comunicou para o controle, eu tenho uma pessoa, um posto de controle, e se comunicou, diz, olha, preciso de ajuda, não sei o que fazer. Eu estou aqui no meio desta situação e não consigo voltar, não consigo ver, não consigo fazer nada. Aí ele disse, não te preocupes, eu já sei onde tu estás e eu vou te trazer em segurança até este lugar. O que vais fazer? Eu vou te dar as orientações, as indicações e tu deves fazer ao pé da letra. E ela foi fazendo, e ele ia dando as orientações. Ela, sem conseguir ver nada, ela chegou até o aeroporto, aterrou e chegou em segurança. Irmãos, essa história é uma história que nós devemos cumprir em nossa vida. Nós devemos permitir que o encarregado do controle da nossa vida, que é Cristo, possa guiar a nossa vida. Quando tu vês só nuvens, confusões, não vês o caminho certo, não consigas enxergar as coisas como devem ser, tu deves confiar, como essa moça confiou. Confiou em um homem que não conhecia, que não tinha experiência, mas confiou com que ele tinha capacidade de levá-la ao lugar seguro. Confiou tanto que ela se deixou guiar pelas diretrizes e chegou e pousou num lugar seguro. Assim também nós. Pode ser que ainda não confies em Deus completamente. Pode ser que ainda tu não tenhas essa confiança 100% de dizer, Senhor, aqui tem um cheque em branco, coloca a quantia que tu quiseres. Provavelmente ainda não tens a confiança de entregar a tua vida completamente nas mãos de Deus. Ainda tu queres ter o controle de ti mesmo, porque achas que controlando-te a ti mesmo vais conseguir grandes coisas. Mas faz uma experiência. Senhor, quero permitir que tu tenhas o controle da minha vida. E quero fazer uma experiência contigo, para ver o que vai dar. Faz essa experiência. Não vais te arrepender. Ele vai te conduzir no meio, como se fosse um barco no meio de uma tormenta, como se fosse uma avioneta, um avião no meio de uma tormenta. E vai te levar ao lugar seguro. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos dê sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua paz e uma completa felicidade presente e futura. Em nome do nosso Pai Celestial, pedimos essas bênçãos para mim e para a nossa igreja e para todos aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Amém.